Seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso estudo aberto, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica e todas as semanas, às quartas-feiras, a gente tem aqui esse compromisso marcado, estudar a obra Nosso Lar de 1944 à luz dos princípios herméticos de O Kybalion, publicado em 1908. As conexões têm expandido a nossa compreensão, tem nos feito enxergar além, e eu tenho recebido muitos feedbacks de todos vocês através dos comentários aqui no nosso vídeo sobre o fato de já terem lido Kybalion, já terem lido Nosso Lar e estarem tendo compreensões novas a todo momento em que nós realizamos conexões aqui no nosso estudo. Posso falar para você, cientificamente comprovado inclusive, que conexão é uma especialidade da casa aqui no Círculo Escola Filosófica, até porque é o talento número 1 presente na maioria dos nossos alunos dentro do Círculo Escola, alunos e professores, o talento conexão. O talento conexão fala de um padrão mental, de um padrão psíquico, de pessoas que conseguem identificar padrões em contextos diferentes, pessoas que conseguem enxergar um sentido além, conseguem olhar para o símbolo e entender o que a vida está querendo dizer com cada uma delas. São pessoas intuídas, pessoas que entendem que todos nós somos uns, que tudo acontece por uma razão, que todos nós estamos conectados, todos nós fazemos parte de uma única família. Se alguma coisa aconteceu, ela aconteceu por alguma razão. Eu tenho que descobrir isso. Esse é o principal espírito que rege as pessoas que têm naturalmente o talento da conexão. Um dos talentos, como eu disse, mais presentes na nossa escola. Em Psicologia de Pontos Fortes, a gente estuda isso a fundo, porque esses padrões naturais e recorrentes, eles foram codificados por um psicólogo chamado Donald Clifton. E através de mais de 40 anos de pesquisa e 30 milhões de pessoas testadas em todo o mundo, Donald Clifton cria uma metodologia para mapeamento desses padrões naturais de pensamento, comportamento e sentimento. Ele cria, então, dentro da psicologia positiva, a psicologia de pontos fortes. Ou seja, quando nós entramos em contato com essa nossa essência, utilizando essa metodologia científica para descobrir para onde se inclina a manifestação da nossa energia, nós primeiro conhecemos essa energia, valorizamos essa energia e direcionamos essa energia de uma maneira produtiva na nossa vida. Produtiva. E é por isso que a gente sempre parte no curso de iniciação à exoconsciência do estudo da psicologia de pontos fortes, porque isso nos traz um avanço profundo em matéria de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Não dá simplesmente para você querer contatar com outras esferas, realizar projetos, cocriar, se você não souber quem você é. A sua identidade te leva a um lugar de pertencimento. E esse pertencimento, esse sentido de fazer parte, de estar no lugar certo, com os talentos certos, te coloca no flow da vida. E é assim que a gente começa a entender o papel da nossa escola diante da sociedade, uma escola filosófica. Porque dentro de conhecimento, movimento e transformação, nós vamos entender filosofia, dos conhecimentos ancestrais de todas as escolas de sabedoria do mundo. Em movimento, nós vamos entender e trazer ferramentas práticas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E em transformação, nós vamos agir juntos com uma espiritualidade livre que nos traz um senso de sentido, de significado e de propósito. E hoje, a gente vai olhar justamente para essas questões dentro do nosso estudo. Nós vamos observar ali mais um pouco da conversa do André Luiz com a Laura, a mãe do Lísias, vó da nossa coleguinha que estava lá frágil nos outros estudos. Nós vamos entender
um pouco mais sobre a estrutura econômica de nosso lar e também vamos entender qual é ali a treta dessa família. Por isso que a gente está chamando essa aula de Tretas de Relacionamento, parte 2, a missão. Está começando mais um estudo Nosso Lar segundo o Hermetismo. Vem comigo. Muito bem. Lembrando você que se esse estudo está fazendo sentido, se toda quarta-feira você está aqui feliz, né, participando com a gente, lembre sempre de dar o seu like, deixar o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa lá as notificações e divulgue. Toda ajuda é muito bem-vinda, toda propagação é muito bem-vinda. Quando algo nos faz bem, a gente quer que esse algo que nos fez bem também faça bem a outras pessoas. Então, divulgue o curso, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, um post na sua rede social. Tudo isso ajuda este curso aberto a chegar a mais pessoas e a promover esse sentido de transformação que a gente tanto tem falado. André Luiz, nesse momento, ele está curioso para saber sobre a casa da família do Lísias. Pô, peraí, como é que é? Vocês compram a casa? Como é que é isso, né? O André já botou todas as asinhas dele de fora, tudo aquilo que ele ficou ali com o chacrinha básico, travadinho para perguntar para o ministro, agora ele consegue conversar com a Laura tranquilamente e ela vai explicando para ele o que ela vê, como é que faz, como é que acontece. Né? E ele pergunta sobre a casa, se levou muito tempo, se tem herança, como é que funciona, né? O capítulo ele dá muitos detalhes interessantes e eu pensei aqui um momento específico para falar dessa economia doméstica, para depois a gente entender a relação um pouquinho da Laura e do Ricardo, que é o marido dela, na verdade, que chegou antes deles em nosso lar, trabalhou muito, preparou, conseguiu adquirir, né, esse espaço aí, essa casa, e aí já voltou a essa altura do campeonato para a encarnação no planeta Terra, né? Então ela conta tudo isso ao longo do capítulo que você já estudou e eu trouxe apenas alguns recortes para a gente meditar sobre isso. Legal? Vê comigo então o slide em tela. Ele pergunta para ela como é que se dá, né? Como é que compra uma casa em nosso lar? Será que tem o Viva Real lá? Ou será que é o Morto Real? Que piada infame, né? Ela vai dizer assim, ó. Tal qual se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Falou com todas as letras aqui, né? Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e de dedicação. As construções, em geral, representam um patrimônio comum sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais do que um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Algum tempo mesmo, né? Porque se a gente pensar assim numa jornada de 8 horas por dia, 8 bônus horas por dia, vai dar mais ou menos 10 anos de trabalho para você conquistar a sua casa, praticamente um financiamento o financiamento da Caixa Econômica a gente está tendo que pagar quase uns 20 anos, 25 anos, né? Aqui em 10 anos você consegue ter a sua casa. Mas na próxima aula, que é o tema vai ser justamente a economia espiritual, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do bônus hora e do funcionamento econômico, tá? O que chama a atenção aqui é que as construções elas são um patrimônio comum, né? E que você pode conquistar o direito de uso de uma casa para sua família com 30.000 bônus hora. E ela vai comentar justamente que o Ricardo, que é o marido dela, chega antes em nosso lar.
Ele desencarna muito tempo antes que ela e ele trabalha duro ali para ir acumulando isso para preparar a casa para quando eles chegassem, né? Tanto que a família toda depois foi chegando e está ali e ele já voltou para a Terra, né? Ele está sempre ali, meio que um passo à frente da família, tá? É bacana a gente observar que ela fala diretamente que o bônus hora é o dinheiro, né? E, por consequência, a gente já começa a entender aqui que, veja, o que o Ricardo conquistou, ele transferiu para quem ele quis. São temas que a gente vai ver na próxima aula, que é a aula sobre economia espiritual, tá? Mas no caso do Ricardo, é interessante perceber, porque a Laura é toda ótima, esclarece todas as dúvidas do André Luiz, uma pessoa sábia, tem ali uma família também toda integrada nos serviços e etc e tal. E o André Luiz fala assim, pô, mas, né, como é que é esse negócio aí? Por que ele já voltou? Por que não voltou, né? E ela fala para ele, falou, olha, nossa vida aqui no plano espiritual foi maravilhosa, né? Quando eu cheguei, depois nossos filhos chegaram, agora minha neta está chegando, era uma plenitude, mas a gente tinha que voltar para a Terra. Dá uma olhada nesse slide aqui no detalhe comigo desse texto, ó. A esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com o suor honrado fruto dos trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. Então, aqui tem um ponto interessante. Quando ela fala lei do ritmo, ela está diretamente fazendo menção clara ao princípio do ritmo, que é muitas vezes também chamado de lei do ritmo, princípio do ritmo. O que é o princípio do ritmo, tá? O princípio do ritmo fala que tudo está no movimento constante em ciclos. A gente viu lá o princípio de vibração e princípio de polaridade. Então, o princípio de polaridade, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, né? Esses opostos podem ser reconciliados, quase sempre eles são iguais em natureza e diferentes em grau. Princípio de polaridade. Princípio de vibração, tudo vibra, tudo se move. Dependendo da vibração, não é? Você vai posicionar todas as coisas nessa escala de polaridade. Mais vibração, menos vibração. Como efeito da vibração e da polaridade, a gente começa a observar o ritmo. Ou seja, tudo se move, tudo vai de um lado para o outro. O ritmo ele é uma compensação. A onda que vem é a onda que volta. Os ciclos da natureza, os ciclos da vida orgânica, a infância, a juventude, a maturidade, a reprodução, o envelhecimento, o declínio, o renascimento. Tudo é ritmo, tudo tem compensação. Todos nós estamos dentro desses ciclos, não é? Todos nós estamos dentro desse ciclo. Ó, nós vivemos o ciclo a cada segundo. Eu inspiro, eu expiro. Eu inspiro, eu expiro. Ciclo. O ciclo que me enche de ar, o ciclo que me esvazia. Eu como e eu elimino. Existe o dia e a noite. O planeta gira, o dia e a noite. A Lua gira em torno do planeta, as fases da Lua, não é? O planeta gira em torno do Sol, as fases do ano, não é? O Sol gira em torno do eixo da galáxia, as fases de íons, né? As eras da humanidade, 25.160 anos, não é? Tudo tem ciclos, tá?
Você já observou na sua vida que muitas vezes você parece estar vivendo de novo a mesma situação? Às vezes nos dizem assim que quando a gente vive de novo a mesma situação é porque a gente não aprendeu da primeira. Não sei. Talvez a gente tenha aprendido da primeira e agora nós estejamos passando de novo para aquela situação para aprender novas nuances daquilo lá. Porque você nunca está de novo na mesma situação. Você não é mais a mesma, a situação não é mais a mesma, as pessoas envolvidas não são mais a mesma. Heráclito de Éfeso dizia que um homem não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque as águas que correm já não são mais as mesmas, o homem já não é mais o mesmo, as ideias daquele homem já não são mais as mesmas, então a experiência vai ser diferente, né? Às vezes eu saio com a Juliana, a gente vai para Jundiaí, e aí eu tenho uma memória afetiva de um lugar, sei lá, que vende um crepe. Eu falo, nossa, aquele crepe, amor, é maravilhoso, a gente tem que ir lá, porque quando eu tinha 15 anos eu comia lá toda semana, eu ia pra lá, eu comia 4 crepes numa noite, vamos lá, você vai adorar. O lugar é legal, você vai achar o máximo. E aí a gente volta, aí eu chego lá, eu falo assim, que é isso? Aí eu acho o crepe horroroso. Por quê? Porque eu não sou mais o mesmo, o crepe já não é mais o mesmo, o lugar já não é mais o mesmo, a minha idade biológica já não é mais a mesma. Então não existem experiências repetidas na nossa vida. Existem sim padrões que vão chamando a nossa atenção para que a gente entenda, peraí, o que faltou talvez eu compreender sobre mim, sobre a vida, sobre o universo nessa situação. Ela voltou para mim, eu tenho uma nova oportunidade de aprendizado, percebe? Mas você viver novamente uma experiência semelhante não é sinal de que você não tenha aprendido, né? Eu acho que isso é um pouco é meio moralista da nossa parte, na verdade, né? Porque todos nós reencarnamos sem dente, percebe? Todos nós reencarnamos sem dente. Entra a vida, sai vida, a gente reencarna sem dente, a gente tem que fazer o dente tem que rasgar a gengiva, a gente fica irritado, fica mordendo tudo. Todas as encarnações, há pelo menos umas 1000 encarnações. Não, eu vou falar para você que você não aprendeu a ter dente, então? Percebe? Não faz muito sentido, né? Claro que mudanças de postura nos levam a outros ritmos e a outras situações, não é? Estar consciente de que essa situação tem elementos muito parecidos com outra situação possa te trazer clareza, insights sobre como você deve proceder para ter melhores resultados. Então, a vida está te dando a oportunidade de agir cada vez melhor, cada vez melhor. Então, veja, ela vai falar que ela e o Ricardo começaram a entender a necessidade de voltar ao planeta Terra, porque a lei do ritmo exigia a volta. Na hora de voltar. Ficaram aqui um tempo, precisa voltar. E ela vai comentar com o André Luiz, o André fica interessado nisso, porque ela informa que ela falou assim, mas como assim o passado estava chamando? Como assim você lembrou das tuas outras encarnações? Que ele ainda está muito apegado à consciência da última encarnação, né? E ela fala, pois é, o sentimento vai surgindo, as imagens vão aparecendo na mente da gente, e ela vai e marca, não é, uma consulta no Ministério especificamente, para poder pedir autorização para acessar com maior clareza aquilo. E aí eles vão, ela e o Ricardo, para um departamento onde eles têm acesso por escrito ao livro, aos registros escritos das suas outras vidas. Imagine você, meu bem, lá em nosso lar, com um pacotinho de pipoca, uma garrafinha de Coca-Cola fluídica, 100% ionizada e magnetizada, sem adoçantes ou corantes. Você está lá lendo 3 volumes das suas 3 últimas encarnações.
registros que estão ali, na forma de escrita. E aí o André ficou interessado, ele falou, caraca, quer dizer que você foi lá e leu sobre as suas 3 últimas vidas e isso bastou? Ela falou, não, o negócio foi um pouco mais profundo. Aí volta aqui comigo no slide, ó. Ela explica para ele assim, a leitura apenas informa, depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos um novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, o Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Então, aqui tem coisas extraordinárias. Primeiro, ó, a leitura informa, ou seja, estou sabendo do que eu fiz, estou sabendo da treta, eu sou informado daquilo. Informação. Mas aí eles vão especificamente aos técnicos do ministério, que vão aplicar passes na região da cabeça, para passar por um procedimento de cirurgia psíquica, onde eles terão condições de acessar as memórias dos últimos 300 anos. O que é isso? Botaram um chip, né? Enfiaram um pendrive na mulher? Não. A história de todas, o registro de todas as suas memórias, desde o tempo em que você era uma mônada, desde o tempo que você era um nabo, desde o tempo que você era um pé de chicória, um cachorro, uma zebra, uma girafa, um macaco, um humano, todas essas memórias da sua jornada evolutiva estão em você, em corpos mais sutis do seu self. Corpo búdico, muitas tradições vão chamar, corpo búdico, não é? Essas informações são retidas nessas dimensões mais sutis do nosso ser, simplesmente porque o nosso cérebro físico, aqui, de matéria, a nossa mente astral, o nosso corpo astral perispiritual, não tem memória RAM para processar tudo isso. Não tem. Nós estamos desenvolvendo isso. Então você não adianta você querer lembrar quem você foi há 25 vidas atrás. Você não tem memória RAM suficiente para isso. O que eu quero dizer com memória RAM? Estou fazendo aqui um paralelo no computador, mas é tão simples quanto isso. Tua prima pisou no teu calo quando você tinha 12 anos, até hoje você tem um certo nojinho, a vontade de dar uma chinelada na cara dela, né? Ela dá uma pisada no pé, um tomate que ela derrubou no teu vestidinho novo. Até hoje você olha e fala, menino entojado, esse nariz, essa coisa esquisita. Até hoje, né? Você tem vontade de dar uma chineladinha na cara dela, né? É tua prima, é um fato de uma vida, tá lá na sua infância, que não frega nada para você hoje, mas tem ali um núcleo de energia psíquica dentro da sua mente que orbita essa experiência. Toda vez que a gente tem uma experiência traumática, uma experiência desagradável, uma experiência que marca, que fere, que machuca, que desestabiliza, que afeta a nossa segurança, essa memória
ela gera uma espécie de campo de gravidade dentro da nossa mente. É uma memória, pensa lá no Divertidamente, que as memórias viram umas bolinhas, uns globinhos assim de vidro. Pensa na tua memória naquele globinho de vidro. O problema é que quando essa memória é ruim, ela começa a ter uma força de gravidade muito grande. Tanto memórias ruins quanto memórias boas. Toda memória tem uma força gravitacional. Mas especificamente falando agora, uma memória ruim, de uma situação ruim, uma situação que não foi legal para você, que te feriu, que te machucou, ela cria um campo de gravidade. E muita energia passa a circular ali. Então vamos supor que essa tua priminha estava comendo um macarrãozinho dela com molho de tomate com salsicha que a avó fez. Aí vocês brigaram, ela pegou a colher assim, ó, aquela molho com salsicha e fez assim, ó, pá, plá, espatifou aquela salsicha com molho em você. E você ficou toda chateada porque você estava com seu vestidinho novo, que você ia numa festinha, aí você precisou ir com uma roupa mais simples, então ela boicotou você ficou magoada com ela, etc e tal. Então em torno disso começa a se reunir muita energia psíquica. Em torno dessa experiência, você passa a ter medo de comer molho de tomate, você começa a não gostar muito de vestir vermelho, porque o vermelho remete a esse molho de tomate, você passa a não gostar da prima, você passa a não querer comer antes de eventos porque você tem medo, você passa a ter vergonha da sua aparência, você passa a ter vários outros núcleos de sentimento ao redor, tá vendo? De maneira que essa memória aqui, da priminha simpática que te meteu uma colherada de molho com salsicha, essa memória aqui ela vai ficando lá enterrada, só que ela tem essa força gravitacional. E aí muitas vezes você tem reações diante da vida que são, entre aspas, inconscientes, que você não sabe exatamente porquê, mas você fica muito irritada com o seu marido quando ele aparece com um vidro de molho de tomate perto de você quando você está para sair para o trabalho, por exemplo. Você fica muito irritado, você não sabe porquê, mas está ali. O núcleo da experiência está ali. Ao longo da nossa vida, e isso a gente percorre muito no curso de iniciação à exoconsciência, que a gente vai a fundo nesses conceitos junguianos de trauma, complexos, etc e tal, né, respostas traumáticas e tal. Mas se ao longo de uma vida nossa, a gente vai passar a vida inteira tentando resolver esses núcleos de trauma, de complexo, tentando integrar, olhar para as sombras, olhar para esse nosso lado que não há uma clareza consciente, mas pela nossa reação, às vezes, que tem uma energia desmedida, desproporcional ao estímulo, a gente sabe que por trás dessa reação existe um desses núcleos de memória, de trauma, de medo, de angústia, de sombra. Tá? Então veja, gente. Você acha mesmo, eu estou te dando esse exemplo da priminha aí com 10 anos de idade, mas você acha mesmo que a gente dá conta? A gente mal dá conta de integrar todos os traumas e complexos que nós trazemos nesta vida com a mente que nós temos no atual estágio. Tem que fazer terapia a vida inteira. Você imagina que aqui dentro de nós tem núcleos de força e de energia de todas as nossas vidas. Por isso é que aquilo que é conhecido como o desmaio da consciência, o desmaio encarnatório, é uma verdadeira bênção. É um verdadeiro parcelamento para a gente. Sabe, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. É, meu filho. A nossa felicidade é um crediário nas casas astrais. Percebe? Nas casas astrais. Nós estamos parcelando esse conteúdo psíquico, tornando ele claro, consciente, integrado, devagar. Então eu pego a parcela que eu vou dar conta nesta encarnação. Nesta encarnação. E à medida que eu vou avançando, eu vou dando conta de mais encarnações. Então, a Laura e o Ricardo, depois de muito tempo, muito serviço, muito trabalho em nosso lar, estavam prontos porque o próprio espírito interior, a própria força interior, o próprio self deles,
começa a dar imagens, a dar mensagens, a surgir com conteúdos mentais que notificava que eles estavam prontos para pegar uma parcela dos últimos 300 anos e voltar para a Terra. Tá? Voltar para a Terra. Então, veja bem que coisa. Foram precisos ali passes magnéticos de espíritos, não é? Técnicos para que aquela experiência tivesse clareza mental, leitura, meditação profunda, os passes magnéticos para abrir essa porta, essa clareza, para que daí a consciência desejasse com toda a força o retorno para a encarnação, para trabalhar isso. Quando a consciência deseja esse retorno, ela vai escolher os aspectos mentais, os padrões físicos de comportamento, pensamento e sentimento, ela vai impregnar a nova estrutura cerebral com esses padrões que correspondem à sua tarefa de vida, que correspondem à pauta daquilo que eles vão trabalhar. Na minha concepção, pelos últimos anos de estudo, nós temos um vislumbre do que é ou do que são essas forças impregnadas quando a gente conhece a estrutura de talentos naturais. Porque pela pesquisa do Donald Clifton, os padrões de talentos naturais não mudam. Eles nos acompanham por uma vida inteira, como o nosso signo nos acompanha, por exemplo, uma vida inteira. Então você começa a entender os recursos que você tem em mãos, né? Agora em julho nós estamos entrando no círculo, no Clube do Aluno, com um especial de astrologia também. É uma outra porta, é um outro olhar, uma ciência ancestral. Para olhar para quê? Para os recursos que eu me muni como espírito para fazer o que eu vim fazer aqui. Então, numa jornada de autoconhecimento, de profundo autoconhecimento, uma jornada de filosofia, autoconhecimento e espiritualidade livre, nós temos que penetrar profundamente no processo de autoconhecimento, de entender as nossas forças, entender aquilo que nós temos de naturalmente bom em nós, de recursos que estão naturalmente em nós, porque estes recursos e a contribuição, a compreensão desses recursos que cada um de nós tem, vai nos levar a um vislumbre do que nós temos que resolver nessa vida. A dica não vem só pela treta. A dica vem pela potência também. Cara, eu sinto que eu tenho uma capacidade de fazer isso, mas eu não sei para quê. A dica tá aí. Vamos investigar isso, vamos fazer uma jornada nisso, vamos trilhar um caminho junto de estudo, de mentoria nisso. Percebe? Porque aí está a grande dica para você manifestar as tuas missões, cumprir as tuas tarefas que você veio fazer aqui. Não é só pela treta que a gente conhece o compromisso reencarnatório. Sabe aquela coisa? Ai, não vou com a cara dessa moça, eu acho que tem um resgate para fazer. Poxa, mas o resgate com essa energia vai ser maravilhoso, né? Vai rolar no tamanco, um puxando o cabelo do outro, vai voltar para lá, vai ter que voltar de novo. Mas não, quando eu olho para essa pessoa, eu não vou para a cara dela, mas eu vejo, puta, mas ela tem essa energia potencial e eu tenho essa energia potencial. E se essas energias conseguissem se combinar, nós alcançaríamos um objetivo assim. Nós seríamos capazes de... E é aí, na força da parceria, na força do relacionamento, na força da integração com as diferenças, que nós somos capazes de encontrar propósitos dignos de serem perseguidos e realizados na nossa vida. Eu tenho medo desse pessoal que faz regressão de vida passada. Tenho um certo receio. Eu acho muito útil em determinados casos. Mas eu também acho um risco, porque será que a nossa consciência está pronta? Eu não consigo nem às vezes fazer regressão para quando eu tinha 5 anos de idade.
Mas ao mesmo tempo eu acho tão proveitoso quando ao invés de olhar para trás, a gente olha para o presente. A gente se conhece, se dedica ao autoconhecimento. Então, olha ao nosso redor, vê um bando de gente fazendo a mesma coisa, e esse bando de gente junto entende que mesmo sendo diferente, eles seguem para uma mesma direção, entendem o poder da parceria, dos relacionamentos, e aí um catapulta o outro para avançar para um futuro diferente. Eu acho isso muito mais interessante, muito mais produtivo, porque afinal de contas você não vai poder mudar o passado. Então se foi, foi, meu filho. Você acha o quê? Porque você foi a Cleópatra, você vai bater lá na embaixada do Egito e pedir a pirâmide de herança? Você não vai, meu bem. Esquece. Sai dessa. Se quiser meter egípcia na festa de Halloween, tá tudo certo. Bota lá o chanelzinho, tá tudo bem. Percebe? Mas e agora? O autoconhecimento é agora, é uma urgência de agora, porque existe uma energia potencial dentro de você que vai te levar seguramente para um caminho de realização. E é isso que a gente estuda, né? Dentre tantas outras coisas dentro do curso de iniciação à exoconsciência, tá bem? Matrículas abertas agora durante o mês de julho e agosto. São os únicos meses, porque é uma turma por ano, a gente privilegia a melhor experiência possível para os nossos alunos. Então, eu estou deixando o link aqui embaixo. Pensa bem, adoraria poder encontrar ao vivo com você, né? Quer estar aqui vendo esse curso, eu sei que você está curtindo pra caramba. Ai, Posati, eu já sou íntimo seu, parece que a gente é amigo, eu já te conheço, você está na minha casa enquanto eu cozinho, enquanto eu lavo louça, enquanto eu estou indo pro trabalho, dirigindo. Ótimo, criatura, mas eu não consigo ouvir você, né? Por isso que é legal a gente se encontrar ao vivo, né? No programa de mentoria ao longo de um ano. Eu quero ouvir você também, a gente pode estar junto nessa jornada. Então, curso de iniciação à exoconsciência, turma 2024-2025, tem uma turma por ano. Tá? Você clica aqui embaixo e vem fazer parte com a gente. Legal? Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre economia espiritual. Economia espiritual, a gente vai aprofundar o tema do bônus hora. Legal? A gente se vê. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.